O ano de 2025 está chegando e muitas pessoas já se perguntam o que o futuro nos reserva. Apesar de ser um ano com grandes expectativas e novos desafios, há algumas previsões que apontam para dificuldades e momentos complicados. Aqui estão 5 razões pelas quais 2025 pode ser um ano difícil, segundo diferentes fontes e perspectivas. Número 1. 2025 é um ano ímpar. Em várias culturas, os anos ímpares são tradicionalmente vistos como cautela. Algumas crenças populares associam anos ímpares a períodos de instabilidade, desordem ou azar. Embora isso não tenha base científica, o fato de 2025 ser um ano ímpar pode alimentar um clima de incerteza e medo entre aqueles que acreditam nesses sinais. Muitas vezes, esses sentimentos se intensificam devido a uma tendência humana de buscar padrões no futuro e ao interpretar o desconhecido de forma negativa. Por ser um ano ímpar, muitas pessoas estão dizendo que 2025 haverá pouca chuva e muita seca ao redor do mundo. O clima mundial tem mostrado sinais de instabilidade e muitas previsões meteorológicas indicam que em 2025 algumas regiões podem enfrentar períodos de seca severa. A falta de chuvas pode afetar a agricultura, a disponibilidade de água potável e até gerar crises alimentares em várias partes do planeta. Este cenário de escassez de recursos hídricos pode resultar em tensões sociais e políticas, além de agravar as já existentes questões ambientais, como o aquecimento global. Número 2. Uma nova pandemia. Alguns líderes religiosos e pastores têm divulgado profecias que indicam a possibilidade de uma nova pandemia, mais virulenta e devastadora em 2025. Embora muitas dessas previsões sejam baseadas em interpretações pessoais do texto sagrado e eventos passados, ela tem gerado bastante temor. De acordo com essas visões, uma nova crise sanitária global poderá surgir, desafiando sistemas de saúde e gerando novos períodos de isolamento social e dificuldades econômicas, semelhante ao que enfrentamos na pandemia do Covid-19. Depois de tudo o que aqui foi falado, você deve estar pensando, mas por que deveremos acreditar nesses tipos de profecia? A palavra do Senhor diz, no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Este versículo afirma que Deus, em sua sabedoria, revela seus planos por meio dos profetas. Aprofundando a reflexão, podemos perceber que as profecias não são apenas previsões do futuro, mas uma forma de Deus comunicar suas intenções e alertar a humanidade através dos seus servos, os profetas. E ele nos guia e nos prepara para desafios que virão, sempre com o propósito de nos salvar e nos orientar. Deus usou profetas ao longo da história para alertar seu povo sobre mudanças significativas e eventos que estavam por vir. Um exemplo disso é a profecia de Noé sobre o dilúvio, que foi dada para ele para alertar a humanidade sobre a destruição iminente devido à corrupção e o pecado. De igual forma, as profecias na Bíblia não são apenas sobre o futuro distante, mas também sobre transformações que precisam acontecer no presente para que o povo se arrependa e se alinhe com a vontade divina. Ao longo da Bíblia, muitas profecias foram cumpridas, o que fortalece a confiança na veracidade delas. Um exemplo claro é a profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo e sobre o profeta João Batista, que foi predita por Isaías e cumprida no Novo Testamento. O cumprimento dessas profecias nos mostram que a palavra dos profetas não são vazias, mas têm um poder real de se concretizar. Quando profecias se cumprem, isso nos dá uma base sólida para acreditar
nas que ainda estão por vir. Número 3. Possíveis conflitos no Oriente Médio. O Oriente Médio sempre foi uma região de tensões geopolíticas, e as previsões para 2025 indicam que podemos assistir a novos confrontos entre países com interesses divergentes. A rivalidade entre potências como Estados Unidos, Irã e outras nações podem resultar em um conflito militar de grande escala. Tal conflito não apenas afetaria a segurança global, mas também poderia desestabilizar a economia mundial, principalmente os mercados de petróleo. O aumento da violência e o sofrimento humano poderiam marcar negativamente o ano de 2025. O futuro do Oriente Médio é imprevisível, mas a combinação de questões religiosas, territoriais e políticas, além da rivalidade de potências internacionais, sugere que a região continuará sendo uma fonte significativa de instabilidade nos próximos anos. Número 4. Profecias de videntes famosos como Nostradamus. As profecias de Nostradamus sempre geraram grande fascínio e também muitas discussões. Alguns estudiosos da obra do vidente francês interpretam seus escritos como indicativos de eventos catastróficos que poderiam ocorrer em 2025. Embora as previsões de Nostradamus sejam conhecidas por sua ambiguidade, há quem acredite que ele tenha previsto guerras e desastres naturais e outras calamidades para o futuro. Segundo esses intérpretes, 2025 poderia ser um marco de grandes mudanças e dificuldades para a humanidade, como uma série de eventos trágicos que afetariam as civilizações ao redor do mundo. Baba Vanga, uma famosa vidente búlgara, fez várias previsões sobre o futuro, incluindo para o ano de 2025. Ela previu grandes mudanças climáticas, como desastres naturais severos, incluindo a inundação e secas, como consequências do aquecimento global. Também falou sobre a escassez de alimentos e recursos naturais, o que poderia gerar crises globais e aumento da fome em várias partes do mundo. Em algumas relações, a reação política e geopolítica. Baba Vanga sugere que poderia ocorrer um grande conflito envolvendo potências mundiais, alterando o equilíbrio de poder global. Além disso, ela previu avanços significativos na tecnologia, especialmente na inteligência artificial, com máquinas assumindo tarefas que atualmente são realizadas por seres humanos. A vidente também mencionou que novos líderes poderiam surgir, mudando o curso da política mundial. Por fim, ela falou sobre o avanço do uso da energia renovável, como a solar, para enfrentar a escassez dos recursos energéticos. Número 5. Crise econômica. Em 2025, a possibilidade de uma crise econômica global não pode ser descartada, principalmente devido a fatores como os conflitos no Oriente Médio e outras questões interligadas. O aumento das tensões geopolíticas na região, como possíveis guerras envolvendo grandes potências ou a continuidade de conflitos prolongados, poderiam afetar negativamente os mercados internacionais, especialmente o mercado de petróleo, uma vez que o Oriente Médio é uma região-chave para o fornecimento global de energia. Além disso, o impacto de crises humanitárias, como aquelas causadas pela escassez de recursos e deslocamentos forçada de população, poderiam sobrecarregar economias já fragilizadas, levando a uma recessão mundial. Outros fatores, como as mudanças climáticas, como as secas e desastres naturais ou a nova pandemia, poderiam afetar a agricultura e a produção de alimentos. Também poderiam contribuir para uma queda na produção global e aumento da inflação. Esses eventos, combinados com incertezas econômicas já presentes em várias partes do mundo, poderiam culminar em uma crise econômica significativa
em 2025. E aí, o que você achou? Você acredita que essas previsões podem se concretizar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Até a próxima, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.